Celebra o nome do Senhor Jesus. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. Senta no seu lugar. Que essa seja mais do que uma canção. Que essa seja mais do que uma música. Que seja o desejo da nossa vida. Que nós possamos crer que nós temos o Deus que faz coisas novas em nós. Quando você diz assim, eu quero viver algo novo, você tem que entender que você está declarando algo que você quer viver agora. E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos a tendência de, quando estamos chegando no fim do ano, de meio que refletirmos a respeito daquilo que aconteceu na nossa vida no ano. Você sabe o que a gente faz? Geralmente a gente vê coisas que a gente devia ter feito e não fez. Mas lá dentro do nosso coração é como se a gente dissesse, agora não dá mais tempo para nada. E a gente começa então a planejar o próximo ano. Há um clichê que eu gosto demais. E que é muito verdadeiro se nós o vivermos ao pé da letra. Só acaba quando termina. A gente precisa entender quem é o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus que criou os céus e a terra em 6 dias. Jesus é aquele que morreu e ao 3º dia ressuscitou para salvar a humanidade toda. Jesus é aquele que foi à aldeia de Betânia quando Lázaro já havia morrido há 4 dias e o ressuscitou. Jesus é aquele que olhou para aquele cego de nascença e deu vista em um só encontro. Eu creio que nesses últimos 4 dias que nós temos de dezembro, há algo novo que Deus quer fazer em nós. Se você pensa que Deus não pode salvar a sua família em 4 dias, se para Deus um dia equivale a 1000 anos, e 1000 anos a um dia, o tempo é diferente para Ele. Mas a tendência nossa é sempre, na nossa reflexão anual, é olhar tudo que deu errado e achar que não tem mais tempo de dar certo agora. Acabou? Não. Ainda dá tempo de Deus mostrar que Ele faz infinitamente mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nossa vida. Mas deixa eu te dizer, para a gente viver isso, a gente tem que pedir. Para a gente viver isso, a gente tem que pensar. E por que você parou de pedir? Porque você parou de pensar. E quando eu falo pensar, é criar expectativa. Esse mês nós alugamos o local do Cabo. Alugamos o local da Igreja do Amor em São Luís. Porção dobrada. Mas sabe, lá dentro do nosso coração e dentro do coração do pessoal desses locais, havia expectativa e havia clamor.
Eu lembro que quando eu falei para o pessoal aqui, dizendo que a gente tinha alugado o local lá do Cabo de Santo Agostinho, gente, tinha um casal que estava na frente, que era do Cabo. Eles desmoronaram, eles caíram no chão, eles choravam de alegria. Sabe por quê? Expectativa. Deixa eu te dizer uma coisa, se você não tem expectativa de que Deus pode fazer alguma coisa nesses 4 últimos dias do ano, você não conhece o Deus que você tem. Sabe, eu quero que você saia hoje daqui dizendo assim: ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Hoje eu quero trazer 3 verdades rápidas, mas precisas, para mostrar para mim e para você que não acabou, não acabou, não acabou, só acaba quando termina. Quem coloca o ponto final não é você, é Deus. Só acaba quando Deus diz assim: acabou. E a primeira verdade que eu quero trazer para mim e para você é que ainda dá tempo de começar de novo. Ainda dá tempo. Tem muita gente que diz assim: não, ano que vem, eu vou cuidar da minha saúde. Que ano que vem? Começa hoje. Porque ainda dá tempo para você começar hoje. Ah não, porque ano que vem eu vou treinar. Começa hoje, filho. Mas não tem academia aberta. Quando chegar em casa, corre dentro do quarto. Eu fiz tanto isso na pandemia. Olha o que a Bíblia fala em Isaías 43, 18, 19. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado, não continue pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer. Diga assim: logo. Mais forte: logo. E de repente, fala assim: de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. O problema de muita gente é que tem muita gente que fica olhando para trás, olhando para o que deu errado, até mesmo olhando para as vitórias do passado, e não consegue enxergar os triunfos do futuro. Deus não nos criou para a gente ficar andando para trás. Deus não nos fez caranguejos. Não. A nossa anatomia foi feita para que a gente possa seguir em frente. Mas o que é que o diabo vai tentar fazer? Ele vai tentar fazer com que a gente pegue as frustrações do passado, os erros, a culpa, e a gente diga assim: deu errado uma vez, pode dar errado de novo. Eu posso te dar um conselho: para de ficar olhando para o Instagram dele, vira a página. Para de ficar chorando pelo leite derramado. Para de ficar dizendo que foi injustiça e você não está mais trabalhando naquela empresa. Levanta a cabeça, meu filho, e acredite que tem uma nova história que Deus vai escrever na sua vida. Recomece. Bora, recomeça. Recomeça. Olha o que Lucas 5,36 diz: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para remendar uma veste velha. Aí tem gente dizendo assim: Deus, escreve uma nova história na minha vida. Mas você ainda está vivendo lá da história velha. Não, deixa para trás. Porque há tantos anos atrás, pastor, o senhor não sabe, eu tentei, deu errado. Deixa eu te dizer uma coisa: passou. Por isso que passado é passado, passou. Esses dias eu estava treinando e eu fiz um bumerangue na esteira e eu coloquei assim: nunca pare. Você está mais perto do que você pensa. Às vezes só falta um passo. Se você der,
tudo vai mudar. Você quer ver uma coisa? Quem usa óculos sabe do que eu estou falando. A gente tem que fazer, geralmente, de 6 em 6 meses, um check-up. Ninguém faz, mas eu deveria, não é? Por quê? Porque, às vezes, o grau vai aumentando. Aumenta mais do que diminui, né, gente? Mas tem gente que, desde a criação do mundo, está usando o mesmo óculos. Não, é demais, gente. Pior de tudo é que a pessoa vê melhor sem óculos do que com óculos. Mas eu entendo que a gente precisa ir ao oftalmologista para fazer um check-up e ver se está precisando aumentar o grau. Porque se aumentar o grau, você vai ver melhor. Mas só que falta o quê? Só um passo de ir. Às vezes é o que está faltando para mim, para você, para a gente viver algo novo. É só um passo. E tem muita gente dizendo assim: pastor, estou esperando o mover de Deus. Meu filho, deixa eu te dizer uma coisa. Deus já se moveu há muito tempo. Deus agora está esperando você se mover. Agora chegou a hora de você sair do lugar da acomodação e dizer assim: eu tenho que seguir em frente. Em que área você precisa recomeçar? Talvez você diga assim: pastor, a área que eu preciso recomeçar é na minha vida espiritual. Sabe por quê? Eu vacilei, eu errei. Eu vi uma história de uma jovem que namorava um garoto e ela foi traída. A culpa não foi dela, mas ela morava no interior. As notícias correm muito rápido. Infelizmente ela ficou mal falada lá, mesmo sem ter culpa. E por causa da vergonha, ela decidiu sair da cidade. Ela foi para um outro lugar, tentou se adaptar em outro lugar, não conseguiu. Até que chegou uma hora que ela disse assim: vou voltar para minha casa, eu vou recomeçar, eu vou passar por cima da vergonha. Eu quero viver um novo tempo, eu quero viver uma nova história. Mas lá dentro do seu coração ela tinha uma dúvida: será que meus pais me esperam? Será que meus pais estão lá para me receber? Alguém conseguiu pagar a sua passagem e ela voltou para casa. E quando ela chegou lá, ela imaginou que a porta da casa estaria fechada. Mas para sua surpresa, ela viu que estava aberta. E quando ela entrou, ela viu que sua mãe estava ali sentada esperando por ela. Quando sua mãe a viu, correu, a abraçou, chorou e disse: filha, que bom que você voltou. E ela disse: mamãe, eu quero ver uma nova história. Mamãe, quando eu cheguei aqui, eu vi que a porta estava aberta. E a mãe dela disse assim: eu nunca fechei, porque eu sempre acreditei que você ia voltar, filha. Eu deixei a porta para você entender que você teria uma segunda chance. Sabe, Deus faz isso comigo, com você. Ele sempre deixa a porta aberta para a gente entender que Ele está lá sentado, somente nos esperando. Talvez você precise recomeçar na sua empresa, porque esse ano foi só a graça do Pai. Eu só quero que você entenda uma coisa: o maior fracasso não está no fracassar, está no parar. Existem histórias de muitos homens, mulheres que venceram na vida, mas viveram muitas aparentes derrotas. Mas essas pessoas nunca pararam, elas sempre recomeçaram. Acabou não, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de recomeçar. Talvez para você foi na vida sentimental. E há muito tempo você sonhava: uau, vou me casar. De repente, ele te deixou.
ela te deixou. E eu sei que por mais difícil que seja, você tem que entender uma coisa. Você tem que recomeçar. Porque se você viver preso ao passado, deixa eu te falar uma coisa, quem vive enxergando, olhando para trás, não consegue enxergar o que Deus está fazendo à frente. Então você tem que entender que Deus tem um plano melhor para a sua vida e para a vida dessa pessoa também. Deixa Ele ir. Quando nós acreditamos que podemos viver algo novo, é isso que a gente vive. Quando eu e Thalita perdemos nossa primeira filha, nós sabíamos que Deus tinha algo novo. Nós sabíamos que podíamos recomeçar. E recomeçamos. A vida é assim, gente. A gente vai ter dificuldades, vai ter adversidades, vai ter aflições, vai ter tudo isso. Mas também a gente vai ter a oportunidade de começar de novo. Charlie Chaplin disse: se as coisas não saíram como planejei, posso ficar feliz por ter hoje, para recomeçar. O dia está na minha frente, esperando para ser o que eu quiser. Augusto Cury disse: a capacidade de recomeçar tudo, quantas vezes forem necessárias, faz dos fracos fortes. A gente cantou uma canção que dizia: incendeia. A minha oração é que o Senhor incendeie o seu coração com o fogo da esperança, e que os fracassos que ficaram para trás sejam esquecidos por você, diante da grandeza daquilo que Deus vai fazer à sua frente. Fala para essa pessoa linda que está perto de você: acabou? Não, ainda dá tempo de começar de novo. Agora é você que decide. É você que tem que dar o primeiro passo. A segunda verdade que nos mostra que não acabou não, não acabou não. Ainda dá tempo de viver as promessas de Deus. Hebreus 10, 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ei. Dá tempo de vivermos as promessas de Deus. A dos homens, elas são falhas. Quantas pessoas não te prometeram alguma coisa nesse ano de 2020? E até hoje, a pessoa tem até vergonha de olhar na tua cara, não tem? Mas Deus não. Deus faz questão de olhar para mim, de olhar para você e de dizer assim: se você pensa que eu esqueci, eu não me esqueci não. Eu vou cumprir o que eu disse que cumpriria. Mas o problema não está em Deus, está em nós. Como assim? Vou te explicar. O texto diz que a gente tem que se apegar com firmeza à esperança. Essa palavra apegar-se significa agarrar. Você tem que agarrar. Mas não é só agarrar, é com firmeza. Fala de intensidade. Fala de consistência, de constância. Fala de você entender que vai ter dificuldades no meio do caminho. E por isso você tem que fazer como Jacó: não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Em todas as promessas de Deus tem um sim, tem o amém dele. E o que é que eu tenho que fazer, pastor? Simples. Eu tenho que agarrar isso. Eu tenho que acreditar. Eu tenho que fazer como Abraão e Sara.
ouvindo que teriam um filho, mesmo não podendo mais ter filhos. E crer nessa promessa. Pastor, mas era bom que fosse mais fácil. Não tem como a gente se agarrar à esperança numa facilidade da vida. A gente só se agarra à esperança diante da crise. A gente só se agarra à esperança diante do sofrimento. A gente só se agarra à esperança diante da dor. A gente só se agarra à esperança quando parece que não vai mais acontecer nada. Ana viveu isso. Quando via Penina com seu filho, tudo que ela queria era ter a oportunidade de colocar um bebê no seu colo, sentir o cheirinho dele, de amamentar. Para ela é como se tudo tivesse acabado. Até que teve uma hora em que ela se apegou à esperança com firmeza. Lembra que eu disse que tem que pedir, tem que pensar para Deus fazer? Ela foi ao templo, ela abriu seu coração e ela saiu de lá crendo que Deus daria a ela um filho. E Deus fez isso. Por quê, pastor? Se apegou com firmeza à esperança. Se apegar com firmeza à esperança, em outras palavras, é você usar a sua fé. É você acreditar que mesmo quando parece que tudo acabou, Deus pode fazer começar. Eu vi a história de um grupo que se naufragou. Alguns conseguiram ser salvos e outros não. O capitão, a pessoa que estava à frente desse resgate, conseguiu juntar um grupo de voluntários, de marinheiros, para poderem ajudar nessa procura. E dentro desse grupo havia um jovem, um marinheiro, cujo irmão também havia feito parte desse naufrágio e não tinha sido encontrado. A sua mãe, quando viu que ele estava indo, disse: meu filho, não vá. Mas lá dentro do coração dele havia uma esperança de que ele ia conseguir encontrar o seu irmão. Era o seu irmão que estava lá. Sua mãe ficou temerosa porque o pensamento dela era: eu posso ter perdido um filho e agora posso perder o outro. Mas ele falou com ela, disse: mãe, ora, eu vou e volto. Meu irmão está lá. Você sabe o que aconteceu? Ele foi. De madrugada, esse grupo que foi resgatado chegou no cais. E dentre esses homens estava o irmão daquele rapaz. A mãe foi lá para receber os dois. Você sabe o que é que Deus quer trazer ao nosso coração ainda desse ano? Esperança. Esperança de quê? De que vai dar certo. Esperança de que aquilo que parece que morreu, não morreu, está vivo. Que aquilo que parece que acabou, não acabou. Vai começar. Eu vou te dizer uma coisa, olha para mim. Deus ainda tem muita surpresa para fazer nesse ano de 2020. Se preparar. Agora tem que confiar na promessa. Confia. Ah, mas deu errado, pastor. Parece que Deus não quer cumprir a promessa. Deu errado para você, para Ele nunca deu errado. Você só está no meio. Ele já foi no começo, foi no fim, agitou tudo, voltou para o meio e está te levando para lá, para você viver o que Ele prometeu que você iria viver.
É só crer, é só recomeçar, é só acreditar, é só confiar. Herman Hesse disse: existe um milagre em cada recomeço. Tem muita gente que pensa que as promessas de Deus têm prazo de validade, expiram. Não. As promessas de Deus vão se cumprir na minha vida e na sua vida. É aqui na terra. É aqui na terra. Se eu e você ainda não morremos, meu filho, minha filha, é porque ainda tem coisa boa que está vindo. Então se agarra firmemente. O diabo vai fazer de tudo para te tirar de perto dessa promessa. Vai fazer de tudo para arrancar a esperança de dentro do seu coração. E eu sei que tem muita gente dizendo: não, pastor, a esperança é a última que morre. Não. A nossa morreu, ressuscitou e agora está dentro de nós. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Está aqui. Eu creio num Deus que tem um poder de fazer com que a promessa dele se cumpra nos últimos milésimos de segundos. Ele faz. E em último lugar, a última verdade para mostrar para mim e para você que não acabou não. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de colher os frutos plantados. Pergunta a quem está perto de você assim: o que é que você plantou no ano 2020? Pergunta a outra aí: o que é que você plantou no ano 2020? Tem gente dizendo assim: eita, era para plantar? O que é que você plantou na sua casa? O que é que você plantou no reino? O que é que você plantou na sua vida profissional? O que é que você plantou no que diz respeito aos sonhos, aos planos, aos desejos do seu coração? O que? Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. É um princípio, gente. O que eu planto, eu colho. Eu sei que não é fácil plantar, porque existem muitas coisas que nós plantamos que parece que nós não vimos o benefício. Tem muita coisa que a gente planta na vida de pessoas e que a gente olha e a vontade que dá é desanimar, porque você não vê o reconhecimento. Mas a verdade é que a Bíblia diz que a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar plantando. Porque tem coisas que a gente ainda vai colher nesse ano, que a gente plantou há 5, 7, 8, 10 anos lá, e que vai colher agora. Vai colher agora. Esse princípio, essa lei da semeadura, ela não tem como não acontecer. Por quê? Porque a semeadura e a colheita são princípios universais. Quando Gálatas 6:7 diz: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. É isso mesmo, Deus faz a gente colher o que a gente plantou. Você quer ver uma coisa? Eu vi a história de dois homens, Churchill, um grande estadista, e Fleming, que foi um cientista. Eles eram amigos na juventude, na mocidade. E certa vez eles estavam nadando numa piscina e Fleming começou a se afogar. Naquele momento, quem foi que ajudou? Foi Churchill, que o salvou da morte. Fleming carregou essa gratidão dentro do seu coração por muitos anos, até que um dia
Churchill foi diagnosticado com pneumonia. E naquela época, uma coisa muito séria. E a única coisa que poderia fazer com que ele fosse curado era a penicilina. Mas para encontrar, e quem foi que ajudou? Fleming. Sabe por quê? Porque um dia Churchill plantou algo na vida de Fleming. E agora chegou a hora de ele colher o que foi plantado. Talvez você quer viver algo grande de Deus, poderoso, em 2021. O que eu quero que você entenda é que ainda dá para viver agora. Ainda dá para plantar agora. Só planta. Eu não sei o que é que você tem que fazer, em que área você precisa fazer. Mas eu só sei, talvez é um currículo que você tem que colocar naquela empresa que você nunca teve coragem de colocar. Porque você sempre disse assim, não, porque é difícil demais, etc. Ei, vai lá e bota. Não desiste. Confia. A Bíblia diz que a gente não pode desanimar. Hoje uma filhota minha me procurou no culto das 10, acabou o culto, ela chegou para falar para mim, disse assim, paizão, vou te dizer uma coisa. Quando o Senhor falou que dezembro era o último mês e que a porção dobrada chegava no fim. Quando o Senhor dizia assim que o fim é o melhor, Deus prepara o melhor para o fim. E o Senhor começou a dizer que não acabou nada. Ainda dá tempo. Ela estava ouvindo essa mensagem hoje. Ela chegou e disse assim, eu tenho que dar o meu testemunho. Ela chorava. E ela dizia, eu estava desistindo. Ela é um excelente profissional naquilo que ela faz, gente. Na parte financeira, de orientação às pessoas. E ela é top. Mas ela disse assim, a pandemia parece que cortou minhas pernas. Eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu estava desistindo, eu já estava... Até que uma pessoa que segue o senhor e a pastora, do nada, entrou em contato comigo. Ela começou a falar comigo a respeito de um rapaz que tem uma empresa, ele é um grande empresário, tem uma empresa, está querendo colocar a empresa no Nordeste. Paizão, eu fui contratada para ser a representante no Nordeste. Não desanime. Você não sabe o que é que pode acontecer com você. De repente seu celular pode tremer e tem uma mensagem lá no seu e-mail. É para se apresentar nessa semana, porque você está contratado. Você não sabe o que é que pode acontecer. De repente você está sentado aí, está sentada aí. Do nada você olha para o lado. Você não consegue mais tirar o seu olhar. É ela. É ele. Apareceu. 4 dias. Eu quero que nesses 4 dias a esperança do Senhor alcance o seu coração e te mostre que não acabou. Ainda dá tempo. Bora recomeçar. Ainda dá tempo. Tem promessa de Deus para se cumprir. Ainda dá tempo. Pega a cesta. Se prepara. Porque tem uma colheita do céu para cair sobre a sua vida na terra. Quem crê aqui comigo? Glória a Deus. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar, porque eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida.
Eu já estou pronto, porque a melhor semana, a melhor última semana da minha vida já começou. Oh meu Deus, o que é que Deus vai aprontar? Fala para a pessoa que está perto de você: Deus vai aprontar na sua vida, viu? Fala para outra assim: Deus vai aprontar na sua vida, viu? Você crê nisso? Levanta suas mãos. Pai, eu quero nessa hora abençoar a tua igreja. Quando eu falo tua igreja, aqueles que estão aqui, essas milhares de pessoas que estão nos acompanhando pelo campus online, e eu quero declarar o fogo da esperança. Eu quero declarar em nome de Jesus, Pai, o fogo da esperança sobre a vida dos teus filhos. Eu repreendo agora o desânimo. Eu repreendo agora, Senhor, a tentativa de parar, de desistir. E eu declaro, eles vão seguir em frente. Seguir em frente. O que passou, passou. Existe um novo tempo. Existe uma nova história. Existe coisa grande do Senhor para ser derramada sobre a vida dos teus filhos. Deus, surpreenda-os. Paizão, surpreenda-os. Surpreenda-os. Deus, que esses 4 dias sejam dias sobrenaturais do Senhor em cada vida. E eu declaro hoje novo tempo, nova história. Eu declaro um novo ciclo que se inicia na vida dos teus filhos a partir dessa data, em nome de Jesus, em nome de Jesus.